quanto à denunciação caluniosa. O artigo 339 diz que, da causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de procedimento judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou auto improbo de que o sabe inocente, pena reclusão de 2 anos a 8 anos e multa. O que esse artigo está nos dizendo? A denunciação caluniosa nada mais é que uma calúnia que se tornou crime, um crime mais severo. A redação do artigo fala aqui, usando de um exemplo simples para explicar a denunciação caluniosa, tenho eu uma desavença com alguém, um vizinho, por exemplo, e eu começo a disparar várias calúnias, várias mentiras que esse vizinho meu está cometendo algum crime, algum roubo, e do tanto que eu repito isso, e eu chego a fazer denúncias contra ele, abre um inquérito policial. Ao abrir o inquérito policial, o crime é consumado, o crime de denunciação caluniosa. E eu posso ser condenado a 2 anos a 8 anos, mais multa. Então, eu sei que a pessoa é inocente e eu levanto uma calúnia sobre ela, que faz o judiciário se mover, que faz a polícia trabalhar para investigar o caso, e eu sei que isso é mentira. Então, eu vou estar fazendo uma denunciação caluniosa. Quanto à pena, a pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Ou seja, se eu usar um nome falso, ou se eu usar do anonimato, fazer essa denúncia de forma anônima, a minha pena ela vai ser aumentada de 6ª parte. E a pena cairá pela metade se a imputação é de prática de contravenção. Quanto à falsa perícia e o falso testemunho, o artigo 342 dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo e em inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena será de 2 anos a 4 anos, mais multa. E quem pode praticar esse crime? Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Qual é a ação delituosa? Fazer afirmação falsa ou negar a verdade. Aonde isso pode acontecer? Em processos judiciais, processo administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. E a pena ela poderá ser aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante um suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que o Estado for parte. Ou seja, eu produzo provas, ou então faço um falso testemunho, ou eu, como um perito, faço uma falsa perícia que irá produzir efeitos em processos onde envolve o Estado, tanto na área penal quanto na área civil. Quanto ao favorecimento real, o artigo 349 dispõe que prestar a criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. O que esse artigo quer nos dizer? Ele está falando a respeito de guardar determinado item que foi fruto de um crime, onde eu não vou ter fins lucrativos, que eu não vou participar do crime de forma direta, que eu não vou ser um coautor ou eu não vou ser um receptador, onde eu vou pegar o bem, guardar, vender e tirar um proveito daquilo. Você apenas guardou um item que é advindo de algum crime. É o favorecimento real, onde eu vou garantir que esse bem ficará seguro, guardado, até que a pessoa que cometeu o crime venha buscar. O artigo 351 descreve o delito de fuga de preso,
que é promover ou facilitar a fuga de uma pessoa presa ou internada por razão de medida de segurança. SBT Brasil vai revelar agora um plano de fuga dos chefes da maior facção criminosa do país, descoberto no mês passado pela polícia. O resgate foi planejado de dentro de um presídio de segurança máxima e transmitido por cartas para comparsas que estão em liberdade. A reportagem é de Thaís Nunes. Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Daqui, a cúpula do primeiro comando da capital planejava ser resgatada. Todos os detalhes estão em 2 cartas obtidas com exclusividade pelo SBT. As mensagens foram escritas de dentro da penitenciária por Célio Marcelo da Silva, o Bin Laden, um dos homens de confiança de Marcos Erbas Camacho, o chefe da facção. Bin Laden diz que o plano é simples, 100% seguro, garante ser fácil fugir da cadeia e afirma, eles não estão dispostos a morrer na prisão. Para explicar o plano aos comparsas que estão na rua, Bin Laden fez este croquis. A ideia era blindar um caminhão-guincho e reforçar o para-choque com placas de aço. Na caçamba seria instalada uma estrutura, também blindada, onde estariam 4 homens armados. Era com este caminhão que eles pretendiam derrubar os muros da penitenciária e chegar até as celas. As grades seriam arrancadas com um cabo de aço. Também havia instruções claras para o grupo que ficaria do lado de fora, responsável por explodir um outro caminhão em frente ao batalhão da PM de Presidente Venceslau. Bombas seriam estouradas para assustar os policiais. Artigo 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva. A pena para este crime é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime for praticado à mão armada por mais de uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Se há um emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O artigo 355 traz consigo o patrocínio infiel, que trata-se da traição do dever profissional. O advogado que deveria proteger acaba prejudicando a parte que o contratou. De acordo com o magistrado e jurista Guilherme de Souza Nussi, pratica o crime de patrocínio infiel aquele que trai, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. O delito em questão é apenado com detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Note-se que tal crime consuma-se no momento em que o agente praticar o ato de traição, mesmo que inexista prejuízo material efetivo para o Estado ou para terceiros. Por fim, cumpre informar que incorrerá nessa mesma pena o advogado ou procurador que defender, na mesma causa, o interesse de partes contrárias. Este delito dá-se o nome de patrocínio simultâneo ou tergiversação. O Código Penal, no seu artigo 357, descreve o delito de exploração de prestígio, que consiste em pedir ou receber dinheiro ou qualquer outro benefício sob o argumento de que exerce influência em servidores e autoridades da Justiça, do Ministério Público e demais funcionários a serviço da Justiça e de testemunhas. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. O parágrafo único traz: as penas aumentam-se de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. O artigo do Código Penal
que trata sobre a desobediência à decisão judicial sob perda ou suspensão de direito, o artigo 359, ele diz no caput que exercer função, atividade, direito ou autoridade ou munus de que foi suspenso ou privado por decisão judicial tem uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Em relação a esse artigo, nós temos que no Brasil, por ser um Estado democrático de direito, onde as regras de obediência às determinações judiciais devem ser cumpridas, na hipótese da desconsideração, o agente ele será responsabilizado pelo delito de desobediência à decisão judicial. O contexto do artigo diz que a palavra exercer, ela indica habitualidade e diz respeito, na verdade, à prática de qualquer ato que importe a desobediência da decisão judicial, que seria, na verdade, um ato instantâneo. O conceito de função seria um encargo derivado de lei, convenção ou decisão judicial. E a atividade está relacionada à profissão, ofício ou um ministério. O direito, podemos exemplificar aí como pátrio poder, o poder político ou o poder parental. E a autoridade é aquela que tem a competência para impor as decisões. Munus seria, na verdade, os encargos, as tarefas, o dever obrigatório de um indivíduo. Para esse tipo penal, a classificação doutrinária diz que se trata de um crime próprio, tanto em relação ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Trata-se de um crime doloso e comissivo, e que também pode ser praticado pela via da omissão imprópria. E nesse caso ele teria a previsão lá no artigo 3 do parágrafo 2º do Código Penal. Por ser um crime instantâneo de forma livre, monossubjetivo, praticado por uma pessoa, plurissubsistente, 2 ou mais atos, transeunte, onde é um tipo de crime que não deixa vestígio. O sujeito ativo, por se tratar de um crime próprio, é aquele que exerce a função, a atividade que foi suspensa. E o sujeito passivo é o Estado. A administração, o objeto material e o bem juridicamente protegido. O bem juridicamente protegido seria a administração pública e não há nesse tipo penal o objeto material. Em relação à consumação e tentativa, o efetivo exercício do que foi privado, o crime por ser instantâneo, basta um único ato, por meio de várias condutas ou plurissubsistente, e aonde tornar-se possível o reconhecimento da tentativa. O elemento subjetivo é o dolo e não há previsão para a modalidade culposa. As modalidades omissiva e comissiva, o núcleo exercer do tipo penal, ele pressupõe um comportamento comissivo por parte do agente. No entanto, o delito ele pode ser cometido pela via da omissão imprópria, conforme já mencionado lá, com previsão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A pena de detenção de 2 anos, de 3 meses a 2 anos e multa. A ação penal ela é de iniciativa incondicionada do Ministério Público e julgada aí por um juizado especial criminal. E em função da pena não ultrapassar o limite de 2 anos, comporta nesse caso aí a possível proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95. Há destaques aí para crimes de trânsito, onde a previsão lá no artigo 307 da Lei 9.503/97, e o delito com base no Código Militar também, desse tipo penal, previsto lá pelo Decreto-Lei 1001, de 21/10/69. E tem lá a previsão, lá no artigo 354 desse Decreto-Lei, a pena de 3 meses a 2 anos. Em relação aos crimes de operações de crédito, que foi inserido pela Lei 10.028, de 19/10/2000, esses artigos que nós vamos mencionar a seguir, eles vieram aí na esteira da Lei Complementar 101, que é a lei complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que essa lei também veio regulamentar aí o artigo 165, parágrafo 9, inciso 2 da Constituição Federal. O artigo 359, ele trata lá, 359-A, ordenar, autorizar ou realizar a operação de crédito interno e externo sem prévia autorização legislativa. A pena aí de reclusão de 1 a 2 anos
E no parágrafo único também menciona lá que incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo, com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou resolução do Senado Federal, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei, e a indicação de despesas não empenhadas em resto a pagar. O conceito aí de ordenar, que é o sentido de determinar, mandar que se faça, deve ser entendido como, e autorizar deve ser entendido como permitir que se faça. Realizar importa em tornar efetivo, real, concreto, concretizar. Esses comportamentos que está previsto nesse tipo penal, eles devem ser dirigidos às operações de crédito. O conceito ele é extenso da operação de crédito, eu não vou mencionar para não me alongar, mas eles estão previstos lá no inciso 3, no artigo 29 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a lei complementar que trata da responsabilidade fiscal. Também no mesmo esteiro aí, o parágrafo do parágrafo 1, né, ela equipara a operação de crédito à assunção, reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação. O conceito aí de ambiente interno, que é mencionado no caput do artigo, é no âmbito nacional, externo no exterior, né, devendo ser lembrada a necessidade de autorização do Senado Federal na hipótese de crédito externo. Então, nesse caso, se não tiver autorização legislativa, por exemplo, uma resolução do Senado, estaria cometendo esse tipo penal. As condutas de ordenar, autorizar e realizar a operação de crédito somente poderão ser consideradas como típicas se não houver necessária e prévia autorização legislativa, né? A necessidade de autorização legislativa é uma condição de procedimento administrativo sem o qual a conduta não pode ser realizada, e sob a pena de cometer um crime, que seria um fato atípico. Não se confunde também, é interessante ressaltar que não se confunde autorização legal com autorização legislativa. Autorização legal seria aquilo que está previsto na lei, onde os órgãos da administração pública teriam o direito de praticar determinados atos. A autorização legislativa é uma determinação específica para o ato, né? Por exemplo, a contrair um empréstimo, como é o caso do empréstimo externo, como é o caso lá do Senado Federal. É um tipo misto alternativo, né, em que a prática de mais de uma conduta configuraria a infração penal, que é uma infração penal única. A classificação doutrinária desse tipo penal aqui é um crime próprio, né, e o sujeito passivo, o sujeito ativo, o passivo seria o sujeito ativo funcionário público, que seria competente para ordenar, autorizar, realizar a operação de crédito, né? E o sujeito passivo seria o Estado. Trata-se de um crime doloso, comissivo, né? Que podendo também ser praticado pela via da omissão imprópria, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Vinculado instantâneo, né? Monossubjetivo, que é praticado por uma pessoa, monossubsistente ou plurissubsistente. Poderia tanto ser um ou outro, ou um ou mais atos, dependendo da forma como o delito for praticado, e que poderá ser ou não fracionado, né, desde que seja fracionado intercrimes. Ele é não transeunte, né, trata-se de um crime que não deixa vestígios. O objeto material é a própria administração pública, e o bem juridicamente protegido, o objeto material, na verdade, é a operação de crédito, e o bem juridicamente protegido é a administração pública. Delito se consuma, no caso da consumação e tentativa, quando o agente efetivamente ordena ou autoriza essas operações sem autorização ou com observância dos limites, conforme lá o previsto lá no parágrafo único. Poderá ser conhecida a tentativa, desde que no caso concreto se possa fracionar o intercrimes, né? Conforme lá a previsão lá do parágrafo 2º do artigo 13 lá do Código Penal. O elemento subjetivo, dolo, né, não há previsão para a modalidade culposa. São modalidades comissiva e omissiva. Ordenar, realizar pressupõe comportamento comissivo por parte do agente. No entanto, poderá ser praticado pela via da omissão imprópria, né? Conforme já dito. A pena é de 1 a 2 anos, a ação penal pública incondicionada, compete ao juizado especial criminal, porque em função da pena não passar o limite de 2 anos, conforme o artigo 61 da Lei 9.099,
e alterado pela Lei 11.313 de 2006. Destaques aí que pode ser atribuído crime de responsabilidade para o presidente da República e para o prefeito municipal. Foram acrescentados dispositivos aí pela Lei 10.028, que alterou o Código Penal também, e também o Decreto-Lei 2001, no caso lá dos prefeitos municipais. O artigo 359C, que trata de ordenar, autorizar dentro dessa esteira dos crimes aí contra as finanças, é ordenar autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último mandato ou legislatura, cuja despesa não pode ser paga no mesmo exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte que não tenha contrapartida suficiente e disponibilidade em caixa. A pena é reclusão de 1 a 4 anos. Esse aí é um delito de assunção de obrigação, né, no último mandato da legislatura, similar à que está constante lá no artigo 42 da Lei Complementar 101. A classificação doutrinária é um crime próprio, tanto para o sujeito passivo quanto para o ativo, quanto o sujeito passivo, doloso, comissivo, podendo também ser praticado pela via da omissão imprópria, nos termos do parágrafo do artigo 13 do parágrafo 2º do Código Penal, de forma vinculada, instantâneo, né, monossubjetivo, por uma pessoa, monossubsistente ou plurissubsistente, em função dos atos. E também, dependendo da forma que o delito for praticado, poderá ou não ser fracionado. Ele é não transeunte, tá? Ele deixa vestígios. Sujeito ativo e passivo, o funcionário público, né, que ordena, autoriza a assunção das obrigações aí no último mandato. E o sujeito passivo é o Estado. Objeto material é a obrigação assumida e o bem juridicamente protegido é a administração pública. O delito se consuma quando efetivamente o agente ordena, autoriza, né, podendo ser reconhecida a hipótese de tentativa, desde que se possa fracionar o iter criminis. O elemento subjetivo dolo não há previsão para a modalidade culposa. Modalidade comissiva e omissiva, o ato de ordenar e autorizar pressupõe um comportamento comissivo por parte do agente. No entanto, é possível a prática do delito via omissão imprópria, também conforme o artigo 13 lá do parágrafo 2º do Código Penal. A pena é reclusão de 1 a 4 anos, podendo haver a suspensão condicional do processo e a ação penal de iniciativa pública incondicionada, né, do Ministério Público. Será possível a confecção de proposta de suspensão condicional nos termos do artigo 89. E, por fim, o artigo 359-G, ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. A pena é reclusão de 1 a 4 anos e foi também incluído pela Lei 10.028 de 2000. No caso aqui, a palavra ordenar, ela tem o sentido de determinar, né, mandar que se faça. Autorizar deve ser entendido como permitir que se faça, e executar significa realizar. Este artigo também ele vem na esteira da Lei Complementar 101, tem previsão também lá no artigo 22 da Lei Complementar 101, aonde diz ser nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa com pessoal, nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Trata-se de um tipo misto alternativo, no qual a prática de mais de um ato, comportamento típico, importará infração penal única. Eu ressalto aqui que no estudo desse dispositivo, eu entendi o seguinte: isso aqui é uma afirmação minha e que depois eu vou fazer um estudo um pouco melhor sobre essa questão. Que o artigo 22 ele fala que é nulo de pleno direito o ato. Então, se é nulo de pleno direito o ato, né, que determine aí o aumento de despesa com o pessoal, e se alguém cometeu esse ato, fez esse ato e aumentou as despesas, esse ato pela lei complementar ele é nulo. Então esse ato ele é inexistente para a administração pública e existe a previsão no Código Penal desse fato. Então eu acho que há aí uma contradição em relação à lei complementar e o que está previsto no Código Penal. A classificação doutrinária, né, que é um crime próprio tanto para o sujeito ativo quanto para o sujeito passivo, crime doloso, comissivo, podendo ser praticado também pela via da omissão imprópria, com previsão no artigo 3 lá do parágrafo 2º.
de forma vinculada, é instantâneo, é um crime instantâneo, monossubjetivo, né, por uma pessoa, monossubsistente ou plurissubsistente, dependendo da quantidade de atos, e poderá ser ou não fracionado intercrimes, né? Não transeunte, tá? E não deixa vestígio, né, no caso ter praticado o ato. O sujeito ativo é o funcionário público competente, e o sujeito passivo é o Estado. O objeto material e o bem juridicamente protegido. O objeto material é o ato que faz com que haja um aumento de despesa, e o bem juridicamente protegido é a administração pública. O delito se consuma quando efetivamente se pratica os atos que estão previstos no caput do artigo, e poderá ser reconhecida a tentativa no caso concreto, desde que se possa também fracionar o intercrimes. O elemento subjetivo é o dolo, né, não há previsão para a modalidade culposa. As modalidades comissiva e omissiva, conduta de ordenar, autorizar e executar, pressupõe um comportamento comissivo por parte do agente, de omissão imprópria nos termos do artigo 3, parágrafo 2º. A pena de reclusão de 1 a 4 anos, sendo uma ação civil pública de iniciativa pública incondicionada do Ministério Público, e pode ser feita a confecção de proposta suspensão condicional nos termos do artigo 89 da Lei 9.095. Eu tomei por base o professor Rogério Greco, né, o curso de Direito Penal, para poder falar sobre esses artigos. Muito obrigado.